Está no ar mais uma edição do Por Trás das Câmeras. E hoje eu recebo aqui a jornalista Patrícia Chiozzi. Patrícia Chiozzi, que é minha amiga, viu, gente? Não é só Patrícia Chiozzi pra mim, é uma amiga. Inclusive, ela que trouxe eu aqui pro Grupo Tarobá. Ela que fez as honras aí de me apresentar pro grupo. Patrícia, um prazer receber você aqui no nosso estúdio. E essa entrevista vai ter conversa, hein? Ai, Bruno, eu tô super honrada. Eu tô muito feliz. Eu gosto de falar da minha carreira. Eu sei. Mas porque eu aprendi algum dia que a gente tem que honrar a nossa história. E hoje eu honro muito a minha. E que história, hein, gente? A gente vai conhecer um pouquinho dessa linda história. É uma história de muito aprendizado pra mim também, inclusive. Que bom. Eu aprendi muito com a Patrícia. E a Patrícia, ela tem só de casa aqui, de Tarobá, 28 anos. Eu não errei, né? 28. Vou completar em setembro, oficialmente, né? A Tarobá fez 28 anos agora, dia 1º de julho. E eu fui contratada em agosto do mesmo ano e eu fui registrada em setembro. Então, oficialmente, dia 20 de setembro, eu completo 28 anos. Ah, que legal. Eu entrei em setembro também. Ai. Só que uns 20 e poucos anos depois. Bem depois, tô brincando. Mas é isso. Patrícia, com 28 anos de casa, a gente brinca aqui até nos bastidores que você tem um selinho de patrimônio da empresa, né? Verdade. Muita história dentro da empresa, Patrícia. Você já foi você hoje é apresentadora, mas já foi apresentadora de jornal mesmo, de bancada, né? O jornal que hoje, nesse formato de bancada, como tínhamos antes, não temos mais. Virá aí outros formatos um pouco diferentes. Vão vir, né? E você também foi chefe de jornalismo aqui, gerente de jornalismo, né? Coordenadora de conteúdo, gerente de conteúdo do grupo. E assumiu várias responsabilidades aqui, já fez edição. Começou na reportagem mesmo, né? Conta um pouco pra gente aí disso. Bruno, eu passei por todas as funções jornalísticas que existem, né? Então, eu entrei aqui com 23 anos e eu comecei como repórter. As pessoas confundem a função com a profissão, né? Nós somos jornalistas e uma das funções é ser repórter. Só que como o leigo às vezes confunde, acho que repórter é a profissão, então às vezes a gente fala repórter de rua, mas é óbvio que o repórter fica na rua. Eu fui 13 anos repórter ininterruptamente. Nesse período em que eu fui repórter, eu fiz muita coisa paralela aqui na casa também. Nessa época, eu tive um programa, mesmo sendo repórter, eu tinha um programa que era o Tarobá Rural. Eu que fazia o Tarobá Rural. Eu fiz 4 anos, de 2005 a 2008. E na minha época do Tarobá Rural era bem diferente, né? Eu fazia tudo sozinha. Então, eu mesma me pautava, eu ia pra rua fazer matéria, depois eu mesma editava e eu apresentava. Gente do céu! Eu costumava dizer que eu só não saía com uma pastinha embaixo do braço vendendo o programa, mas se precisasse, né, eu iria. Hoje você já faz Hoje isso eu faço também. Isso. A gente fez vários especiais, né, que tinha na época e tudo. E depois, eu tinha um programa chamado Tarobá Repórter, em que era um programa especial nas sextas-feiras à noite, em que a gente fazia grandes reportagens, né? Enfim, depois disso, vim para edição e apresentação. Então, eu era editora responsável pelo jornal Tarobá segunda edição e eu apresentava esse jornal. Você falou jornal de bancada, mas depois de um tempo nós tiramos a bancada. Então, a gente apresentava em pé. Eu não sabia disso. Sim, a gente fazia em pé e... Verdade, eu vi uns vídeos um pouco antigos. Eu sou um pouco antiga. E eu vi que você estava em pé, é verdade. Sim, a gente tirou... Gente, essa mulher tem uma memória, claro, da vida dela ela vai ter, mas ela sabe de datas assim, depois a gente vai falar mais disso. Eu tenho uma memória irritante, como diz a minha irmã. A minha irmã tem mais, né? Boa memória, mas eu fui 10 anos editora e apresentadora do JT2, que esse era o apelido, né? E aí, no finalzinho de 2019, eu fui chamada para ser a gerente do Tarobá News. E aí,
até então, né, eu achava que eu ia ficar na coordenação só do portal. Mas houve uma transformação muito grande aqui, quando a gente se tornou o grupo de comunicação, e aí eu passei a ser a coordenadora de conteúdo do grupo. Então, era chefe de jornalismo, como as pessoas normalmente conhecem, mas eu coordenava o conteúdo jornalístico. A intenção inicial era eu coordenar todo o conteúdo, inclusive dos programas de entretenimento, né? O Vitrine, o Cidade, mas eu falei que eu não ia dar conta. E aí, era muita coisa, né, Bruno? Porque a gente já tinha a rádio, já tinha o portal, a TV, que sempre foi o nosso carro-chefe, as redes sociais, que a gente começou a vir forte. Eu fiquei 3 anos nessa função de chefe, até que em março do ano passado eu fui convidada para deixar toda essa carreira jornalística meio para trás, assim, e assumir o entretenimento. Um novo desafio, né, Patrícia? Você também deu uma cara nova pro Tarobá Cidade, a sua cara hoje, né? E eu falo que a Patrícia, quando ela me convidou para entrar aqui, vai fazer 2 anos, e ela ficou 2 dias, acho que comigo. Primeiro dia, ela fez uma imersão comigo dentro dessa emissora. Ela fez eu entender que ela falou que passou por todos os setores. Ela sabe como funciona isso aqui de ponta a ponta. Não tem como não aprender como que funciona tudo aqui sem passar por essa imersão com a Patrícia. A Patrícia, ela me ensinou. Eu até fui embora, eu lembro, acho que eu te falei depois. Eu não conseguia dormir, minha cabeça, eu não vou dar conta, é muita coisa, muita informação. Né? Eu levei uma semana pra conseguir, mas hoje eu entendo o quanto foi importante você ter feito isso comigo. Eu já vi você fazendo isso com outros profissionais que entraram aqui, em que você apresenta cada setor. E na hora ali parece muita informação, mas ao longo do período a gente vai sentindo. Então ela é muito detalhista, ela é muito... eu acho que isso é muito didática, você sabe ensinar a gente como fazer, como não fazer. E a coordenação sua de conteúdo, isso faz parte de você consegue trazer para você, mas de uma forma que você ensine. Então não é só mandar ou fazer a operação funcionar, não. Eu vou ensinar para a pessoa como que faz, e muita coisa do que eu sou hoje como gestor no portal, eu aprendi com essa mulher aqui. Ai, gente, olha... eu não poderia deixar de falar e de honrar ela. Muitas coisas a gente vai conversar muito aqui, mas isso é um princípio que eu não abro mão, que é honrar as pessoas que me ajudaram, que me ensinaram, e você é uma delas. Olha, Bruno, quando eu já estava aqui há algum tempo, eu sempre tive um sonho de ser chefe, né? Mas não era por vaidade. Era porque eu acumulei bagagem e eu queria ensinar isso para as pessoas mais jovens. E isso foi crescendo muito no meu coração. Então, desde quando a gente teve uma mudança de chefia em 2008, eu já tinha essa pretensão, mas é claro, né? Eu só tinha experiência de reportagem. E aí a gente ficou com o Fernando Breviglieri, né? Que foi nosso gestor 12 anos. E eu não desisti do meu sonho. Tanto é que eu era aquela editora chata mesmo, sabe? De eu falar pro repórter, olha, reescreve esse texto, olha o que você fez aqui. Eu tinha um zelo pelo jornal Tarobá, segunda edição, que era como se fosse meu filho. Ele era o programa mais curto da casa, tinha 25 minutos só. Mas eu, por exemplo, eu comparava com o JT1. E às vezes ia alguns erros que iam pro JT1, eu não deixava ir pro JT2, né? Então, eu tô falando porque eu sou bem sincera. As pessoas que trabalhavam no JT1 são meus colegas até hoje, mas eu falava pra eles, eu falava, como que você deixou isso daqui pro ar? Então, eu sempre fui a chata, mesmo sem ser chefe. Quando eu me tornei chefe... Perfeccionismo gera um material muito mais profissional, né? E a gente sabe disso, que o profissional precisa ser profissional. Eu sou perfeccionista, tem gente que vê isso como um defeito, eu acho que isso é uma qualidade minha, e eu não abro mão disso, sabe? Eu não gosto de fazer as coisas meia boca, mente, então eu também não gosto que as pessoas façam. Eu não admito dar pra mim, o mínimo é você dar o seu máximo em tudo que você faz. Então,
Então, eu fui uma chefe que, se você perguntar nos corredores, tem gente que me ama até hoje, tem gente que me odeia. Mas você não é esquecida, isso que importa. Eu saí com a minha cabeça muito erguida. E eu não saí, assim, porque me tiraram. Foi um projeto novo. Exatamente. Um desafio. E que você tá vencendo. Mas assim, não foi fácil. Porque assim que eu assumi a gestão, começou a pandemia. Outro desafio. Foi um período muito complicado, em vários aspectos. Tanto internamente para você coordenar a equipe, né? Porque tinha todo um protocolo ali de distanciamento. Como que nós vamos colocar as pessoas em home office? Eu consegui colocar, acho que 4 funcionários em home office. O resto da equipe toda, eu coordenava 25 a 30 pessoas na época. E tinha que estar todo mundo presencial. A gente tinha a vigilância sanitária pegando no nosso pé, os sindicatos jornalistas pegando no nosso pé, né, com razão, mas e ao mesmo tempo externamente aquela responsabilidade de você checar muito bem a informação e levar o conteúdo. Então foi um período que para mim foi extremamente desafiador, mas foi a realização de um sonho. Eu não esperava assumir um programa meu. Eu costumo dizer que o Tarobá Cidade foi a cereja do bolo na minha carreira, foi aquele plus assim que quando eu já me sentia plenamente realizada profissionalmente, ainda veio o programa e eu tô muito feliz. E além de jornalista, se mostrou uma excelente vendedora, porque a mulher vende, hein? E eu tô aprendendo isso com ela, eu quero saber mais depois disso. Patrícia, nesse período de carreira, eu sei que teve muitos altos e baixos, eu digo, na sua vida pessoal, na sua vida de forma geral, né? Mas antes da gente entrar nesse aspecto, você vai saber mais um pouco disso daqui a pouco. Eu queria saber, assim, porque o Grupo Tarobá, a Tarobá em si, ela é multiplataforma hoje. Ela começou como TV. E você foi se adaptando, crescendo junto com essa multiplataforma, com as redes sociais, e você conseguiu trazer isso de forma convergente, para que elas de forma assim que elas se uniram e criaram força, e hoje a gente é o que é, assim, dessa forma, uma só, Tarobá, porque você também fez parte disso. Como que foi para você construir isso, fazer com que essas barreiras fossem quebradas? Olha, Bruno, vou até pedir licença pro pessoal que tá acompanhando o podcast, porque se tem uma coisa que eu não tenho, é modéstia. Eu sei, eu amo. E assim, eu me dou o direito, né, tô com, né, no lançamento aqui do podcast, completando 51 anos de idade, então eu me permito isso, até porque, como eu falei no começo, se eu não honrar a minha história, quem vai honrar? Então eu exijo respeito. Mas eu quero que as pessoas saibam que não é arrogância, tá? Eu vejo isso. Mas assim, eu não envelheci. Eu acho que a minha cabeça não envelheceu. Eu vejo pessoas que começaram... Não só a cabeça, né, gente? A gente tá vendo. Gente, lógico, né? Tem um envelhecimento natural, físico, mas eu me sinto bem fisicamente, né? Nem é essa a pergunta. Mas assim, a minha cabeça não envelheceu. E eu vejo pessoas que começaram junto comigo na época e que tiveram um envelhecimento. O que você falou de grupo, de conceito de grupo, de multiplataforma, eu volto antes. Eu sou da época em que a gente editava as matérias na fita. Era uma edição não linear, né? Que o leigo pode ser que não saiba disso, mas era tudo fita, que você tinha que rebobinar a fita. Tem gente que não sabe o que é o significado de rebobinar a fita, mas a gente rebobinava a fita, etc. Depois a gente teve que aprender a editar no computador. E aí teve gente que não conseguiu e ficou para trás. Eu consegui, e modéstia à parte, eu era uma excelente editora. A editora. E eu fiz documentários dos 80 anos de Londrina, 85 anos de Londrina e 88 anos de Londrina, que ninguém pôs a mão além de mim. Além de mim. Então eu fiz do começo ao fim. Eu lembro que dos 80 anos tinha uma outra pessoa que ia editar. E eu não deixei.
Eu falei, não vai colocar a mão no meu material, tá tudo aqui na minha cabeça, é só pra eu passar pro computador. Eu lembro que antes, quando você estava como chefe, você fez qual que foi esse? Foi o de 88. De 88. Esse de 88 você também não deixou ninguém pôr a mão, não. Eu lembro. Eu tava aqui. Eu ficava até meia-noite aqui na TV editando, né, pra dar conta, porque às vezes o Benê, que é o nosso gerente de programação, ele falava, Paty, você não quer passar pra algum editor meu pra te ajudar? Eu, não. Eu vi ele falando uma vez isso pra você. Não, sou eu vou fazer. Mas assim, a edição não linear é tecnologia. E tem gente que trava com tecnologia. Eu procurei abrir a minha mente, eu sempre me achei como uma pessoa com uma mentalidade muito aberta, eu tô sempre muito aberta ao novo, e hoje eu vejo que tem profissionais muito mais jovens do que eu, que tem muito mais resistência do que eu tenho, sabe? Então, por exemplo, essa convergência de plataformas, né? Ao mesmo tempo que a gente tá na TV, a gente também pode estar nas redes sociais. Mas como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer. E eu acho isso, nossa, que legal, vamos fazer. E tem gente que fala, pelo amor de Deus, vamos fazer. Então, eu acho que essa vontade, essa fome do novo sempre me empurraram pra frente, enquanto que outros profissionais, e isso vale pra todas as profissões, vai ficar pra trás. E você passa isso pras pessoas, porque eu vi você, da forma que você ensinou ali, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não sou... Vamos aprender junto. Você pega pela mão e faz lá. Isso. Ela fez isso comigo, porque eu lembro que quando eu falei, você me ofereceu o cargo aqui, me ofereceu a vaga, né? Eu peguei e falei pra Patrícia, eu acho que eu não tenho competência nesse momento pra isso. Aí você falou, me dá seu currículo. Aí eu mandei, Bruno, aqui ó, você tem tudo, eu quero, vai, consegue. Eu falei, Patrícia. E assim, eu fiquei com muito medo de não dar conta. Graças a Deus e a ajuda das amigas, a gente tá dando conta. Mas assim, a gente tem esse receio, às vezes, de ficar pra trás ou de não ser competente, mesmo tendo as habilidades, e achar que não vai dar certo. E tem que ter alguém pra ajudar, pra falar, não, você vai, você consegue. Eu vi você fazendo isso com outros profissionais aqui dentro. Eu bato mesmo, é italiano. Me deu vontade de rir, porque ainda bem que não foi a taça. Eu já coloquei a taça longe, eu vou contar isso aqui. Um podcast que não era nesse estúdio aqui, era no outro estúdio. Nós dois gravando juntos e, de repente, eu falando desse jeito louco, eu derrubo a taça na roupa dela. A gente tava de frente. Virou piada pra vida isso. Enfim, mas vamos voltar. E eu vi que você fez isso com outras pessoas. Hoje você tá num outro formato, que não deixa de ser um jornalismo, mas é um jornalismo que também traz o entretenimento e muito conteúdo. Conteúdo, inclusive, que está no portal. Exatamente. Só que eu vejo você também trabalhando dessa forma, às vezes dando algumas dicas ali, orientando, pegando pela mão. E essa sua bagagem de 28 anos, gente, não é para qualquer pessoa. E passar por todos os setores da empresa, eu digo de forma jornalística, entender esse funcionamento não é pouco, não é muita gente que tem isso, nem gente, pessoas que estão no mercado há mais tempo que você, às vezes tem essa bagagem, né? Olha, Bruno, eu faço jornalismo há 32 anos, né? Eu tô há 28 na Tarubá, mas eu faço jornalismo há 32, porque eu não sei se você vai me perguntar isso, né? Mas espera. Quando eu comecei a universidade, eu já comecei a trabalhar. Na minha época, era proibido fazer estágio. Mas a gente fazia escondido, porque a gente queria ter a experiência. Então, eu comecei a trabalhar tipo, eu estava finalizando o primeiro ano, eu já estava trabalhando. Então, o contato com o jornalismo meu tem mais de 30 anos. Um contato profissional. E eu aprendi errando. Eu errei muito. Eu tenho muitas histórias aqui para te contar, se você quiser ouvir, dos erros que eu cometi. E é importante admitir isso, né? Nossa. Eu também falo, ninguém é perfeito, a gente erra aprendendo. Eu errei demais. Só que eu errava isso aqui, eu falava, isso aqui eu não vou mais errar. Daí, aí eu nunca mais errava. Mas aí eu cometia outro erro. Não vou mais errar. Justamente pelo meu perfeccionismo. Eu ficava muito mal quando eu cometia um erro, né? O perfeccionista é assim.
E eu falo o seguinte para as pessoas, uma frase, inclusive, que é de um cara que eu admiro muito, que é o Fabiano Zanzin, que ele é um mentor de carreira. Nós vamos trazer ele aqui para outras temporadas aí também. O Fabiano fala o seguinte, ele fala isso para o empreendedor. Para que você vai... o errar custa muito caro. Então, por que você não assimila de quem já errou para você encurtar o caminho? Porque o preço que você paga é caro. No caso do empreendedor... É dinheiro. É dinheiro. Agora, na carreira, tempo, né? Se tem uma pessoa que está disposta a ensinar, e eu sempre estou disposta a ensinar, ouça, esteja aberto, aceite críticas. Não tenha aquela resistência de falar, nossa, ela falou isso pra mim. Porque eu não tô falando isso pra só apontar um defeito, é porque eu já vivi e porque eu já cometi esse erro. Exatamente. Patrícia, falando então um pouco da sua história aí, que você veio pra Londrina, a Patrícia é natural de Jaú, é jauense, mas ela fala que ela é mais londrinense do que jauense, porque realmente, Sim. com 18 anos, você saiu pra prestar o vestibular e veio aqui pra UEL, formada na UEL. Conta pra gente essa trajetória sua. O que fez você vir pra Londrina? Só a UEL? Como que você descobriu Londrina? Pode contar tudo, assim? Vai, com detalhes? vamos lá. Não vou ser muito detalhista, não. Eu sou natural de Jaú, eu estudei na melhor escola de Jaú sempre, né? Meus pais, eles zelavam muito pela nossa educação. Sua mãe é professora. A minha mãe é professora, teve um tempo que ela era a única professora de latim na faculdade de letras lá em Jaú, mas sempre deu aula também na rede estadual do estado de São Paulo, né? De inglês, principalmente, e português. E seu pai? Meu pai era advogado. E pegou uma época do direito ali, que ele fez faculdade também em Taubaté, que é uma cidade no interior de São Paulo. E ele aprendia latim também, né? E foi seminarista, etc. Então, os meus pais, eles sempre foram muito cultos. Na minha casa, eles respiravam cultura, assim, sabe? Que sorte! E sempre muito exigentes com a parte da educação das filhas, né? Que eles tiveram 2 filhas. Isso que eu queria falar. Sua irmã é mais velha ou mais nova? Ela é um ano mais nova, Fabiana Chiosi, é advogada. Brava! E eu fazia piano, né? Fiz 11 anos de piano. Minha mãe amava que eu tocava piano. A menina foi bem criada, piano gente. Clássico. Tem um piano na casa da minha mãe até hoje. Quando eu vou pra lá, às vezes eu tento lembrar. E aí, chegou um dado momento que eu comecei a fazer balé. Então, as meninas faziam balé. Gente do céu! E eu me apaixonei pela dança. E, modéstia à parte, Dança. eu dançava muito bem. Dança ainda, uai. A gente vê os vídeos. Vai nas redes sociais dela, você vê. É que hoje é outro tipo de dança. Sim. Mas o balé é algo muito difícil, exige muito de você. Então, o balé era a base, mas daí eu entrava em grupos de dança contemporânea, né? Então, enfim. Isso com quantos anos que você descobriu o balé? Nova? Bem novinha. Eu comecei velha no balé, porque no balé, às vezes, as meninas começam com 3 anos. Eu comecei com 12 anos. Só que eu tocava piano desde os 7. E, modéstia à parte, eu também tocava bem, gente. Muito... É o que eu falei, quando a gente pega pra fazer, a gente quer fazer o melhor. Então, eu não era a melhor, mas eu sempre dava o meu melhor. E aí, eu abandonei o piano, a minha mãe ficou muito brava, mas enfim, ela foi levando ali. Quando foi a época de fazer vestibular, no terceirão, porque na minha época eu já fiz o terceirão, e aí a minha mãe falou, qual o curso que você vai fazer? Eu falei, não mãe, eu não vou fazer faculdade, eu vou ser bailarina. Daí a minha mãe falou, Surtou. não, você não tá entendendo, você vai fazer faculdade. Eu não criei 2 filhas, assim, não sei o quê, investi em estudo. Hoje eu falo exatamente isso pros meus filhos, né? Só que eu não obriguei, né? Mas a minha mãe me obrigou, ela fez uma chantagem lá, ela falou, olha, se você não for fazer faculdade... Ela vai ouvir isso, tá? Não tem problema, ela sabe dessa história, né, dona Marisa? Ela falou, eu vou falar pro seu pai parar de pagar os estudos de balé. E aí, aquilo foi a morte pra mim. Daí, eu briguei com a minha mãe. Eu falei, então tá bom. Então, eu vou fazer 4 anos de faculdade, vou esfregar o diploma na sua cara e depois eu vou seguir minha vida sendo bailarina, viu? Eu queria ir pra São Paulo e tudo. E aí, eu falei pra uma amiga, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer jornalismo, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu achava... Escrevia bem.
escrevia bem e tal. Até mesmo por causa da educação, né? Se você tinha esse conceito com seus pais, a educação que eles te deram de ser rigorosos aí com o estudo, com certeza você ia ter que escrever bem. A língua portuguesa em casa não podia falar errado, né? Advogado, uma professora de português, inglês e latim. Meu Deus. Aí... Que sorte a sua. Aí eu fui prestar... Normalmente, quem mora no estado de São Paulo presta as universidades paulistas, que é Unesp, Unicamp e USP. Não tinha jornalismo na Unicamp, eu falei, vou fazer Unesp e USP, né? Que é a FUVEST, o vestibular. E aí uma amiga que ia prestar odonto, ela era minha melhor amiga na época, a Lisiane Faquin, que eu vou mandar o podcast pra ela também. Amo você até hoje. Aí ela ia prestar odonto, ela falou, Paty, vamos prestar o UEL? Aí eu falei, UEL? O que é o UEL? UEL. É o UEL, é a Universidade Estadual de Londrina. Londrina? Onde fica Londrina? Nunca Não tinha conhecia. ouvido falar de Londrina. Fica no Paraná. E pra mim o Paraná era só Curitiba, porque quando eu era criança a gente ia de vez em quando na casa de uma prima da minha mãe em Curitiba. Passava um frio na época e eu tinha essa imagem do Paraná. E você sabe, né, Bruno? 17 para 18 anos, todo mundo no oba-oba, né? Querendo só festar. Ela não... naquela época, o vestibular da UEL eram 4 dias seguidos. Então, começava, acho que no domingo, terminava na quarta, uma coisa assim. Domingo, segunda, terça, quarta. Falei certo. Aí, o pai dela trouxe uma galera. Ela era de Itapuí, que é uma cidadezinha do lado de Jaú. Veio uma galera de Itapuí, de Jaú. A gente conseguiu um apartamento, que meu pai tinha um amigo aqui que dava aula aqui. E foi uma festa. Eu imagino. O vestibular começava 1h da tarde. Aí a gente saía à noite, festava um monte lá na Higienópolis, acordava meio-dia, daí o pai da menina ia distribuindo todo mundo nos locais de prova. Falava, nunca que eu vou passar. Mas nunca. Só que aconteceu uma coisa quando a gente estava entrando em Londrina. O curso de jornalismo era um dos mais concorridos. Na minha época era o terceiro. Era o terceiro mais concorrido. Era medicina, direito e depois vinha jornalismo naquela época. E aí, menino, a hora que a gente tava entrando em Londrina... A gente veio numa caminhonetona, né, de cabine dupla lá, daí a mãe da minha amiga olhou para trás e fez um sinal que a gente estava entrando em Londrina. Eu tive um arrepio, assim, a hora que eu vi aquele horizonte, aqueles prédios, né, a caipira de Jaú, né, que na época acho que tinha uns 30, 50 mil habitantes, não lembro. E aí eu senti um negócio... Que, olha, eu vou falar que eu nunca senti por homem nenhum na vida. Aquele amor à primeira vista, que você olha e fala assim... Que cidade? Eu nunca mais quero sair daqui. Nossa, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero fincar minhas raízes. Só que no vestibular, toda aquela festa e tal, nossa, não vou passar. Mas eu fiquei muito nervosa. Naquela época, não tinha internet... Né? Foi em 92 isso. E aí, eu tinha 7 anos. Aí pra eu... Não, pior que você não tá brincando. Você tinha mesmo 7 anos. Aí eu liguei pra um rapazinho que eu tinha ficado de rolinho. Eu falei, eu posso te ligar no dia do resultado? Você vê pra mim e me fala? E eu passei. Meu Deus. Eu passei em 12º lugar. Naquela época eram 20 vagas, né? Não tinha o jornalismo noturno. E aí eu passei. E passei na Unesp. Eu não passei na primeira fase, assim, na primeira chamada. Mas eu fiquei numa lista da segunda chamada em 10º lugar. E depois, quando eles fizeram a segunda chamada, eu entrei, assim, eu teria entrado. Eles me chamaram. E aí o meu pai, né, falou... Eu falei, pai, e aí? A Unesp era em Bauru, que é 56 quilômetros de Jaú. Pertinho. Aqui dá quantos quilômetros de Jaú? 330 por Ourinhos e 360 por Assis. Meu Deus. E aí eu falei, ai, pai, e agora? Daí... ele falou, Bauru é do lado. Se você for, você vai de ônibus e volta todo dia. Porque tem muito estudante de Jaú que faz isso. Mas Londrina é um cidadão. Você queria vir pra cidade E também. o meu pai, que já conhecia Londrina, ele falou, olha, eu conheci Londrina na década de 70, que eu fui fazer uma audiência no fórum. E naquela época já era um cidadão. Hoje deve estar
Aí eu falei, ai, pai, eu quero. Aí Que eu bom vim. que seu pai... Meu Deus, que delícia de pai é esse, que legal. Meu pai foi o meu patrocinador aqui, lindo. 4 anos. Só que assim, Bruno, eu lembro que... nossa, tô falando demais? Não, eu quero... Tá, tamo aqui é pra você. A gente quer te ouvir. Teve um ano aqui na Tarobá que eu já era editora e apresentadora do Jornal da Noite. E eles me deram, entre aspas, mais poder, né? A direção, na época, me deixou sozinha como âncora mesmo. Porque até então, o Fernando ele comentava junto comigo e depois ele passou a apresentar junto comigo. O diretor da época, ele falou, eu quero você sozinha e eu quero que você dê a sua cara no jornal. E eles mudaram lá a programação, fizeram um evento, né? Coisas que eu já vi várias vezes acontecer aqui. E eles pediram pra gente fazer um discurso. Nesse discurso, o meu pai já tinha falecido, se eu não me engano, já. E aí eu fiquei muito emocionada. Então, eu digo o seguinte, eu vou repetir o que eu falei no discurso. O meu pai, se não fosse ele financeiramente, eu não teria feito meu curso. Mas se não fosse a minha mãe, né, que me obrigou, eu não estaria aqui hoje. Não teria feito jornalismo. Se ela não tivesse falado aquilo pra mim, que eu me lembro como se fosse hoje, o quanto eu fiquei com raiva dela. E eu me arrependo tanto. Porque eu não teria feito né? jornalismo. Eu não teria passado essa trajetória que eu acho a minha trajetória Linda. Bonita. Não só você, eu tenho certeza que muita gente se emociona também. Eu não fiquei rica, sabe? Porque jornalista, gente, não fica rico. Mesmo assim, apresentador, que tem todo um glamour em cima da nossa profissão, porque a gente fica famoso, mas nunca foi isso que me moveu. Mas eu tô aqui. Paixão, então, é um a minha amor mãe pela profissão. foi aquela mulher que, por amor à educação, ao ensino, ela me fez estar aqui. Então, é uma gratidão, né, que eu tenho pela minha mãe por ter me obrigado. E eu nunca esfreguei o diploma na cara dela, porque esse diploma é que me abriu tantas portas até hoje. Que lindo, Paty. É bom a gente entender um pouco também desse seu lado sentimental. Você Isso é muito. Muito, é. E às vezes as pessoas acham que não, né? Porque você, por ser muito profissional, às vezes não mostra, não demonstra. Mas até eu me emociono. E que linda a história de você poder contar com seus pais, mesmo estando aqui, essa distância. Porque assim, acho que a maioria dos pais, acho que até eu hoje, eu ia falar, filho, você vai ficar do meu lado. Você não vai pra longe, você vai ficar aqui. A gente é meio egoísta. E seus pais não foram egoístas com você. Não. Pelo contrário, né? Então é lindo ouvir essa história, muito linda essa história. E vou tomar como exemplo, já aprendi aqui mais uma coisa. Quando meu filho quiser estudar, eu vou deixar ele voar. Até porque a gente não cria filho pra gente, Não né? Os meus filhos, por mim... Agora vamos falar um pouco dos seus filhos. A gente vai voltar ainda pra questão da UEL, como que foi. E até você chegar na Tarobá. A gente vai passear um pouco nessa história linda sua aí. Mas você tem 2 filhos, um casal de filhos, que eu também acho os 2 lindos. Eu também. É o Saulo e a Júlia. Eu conheci eles aqui na emissora. Acho uns queridos, educadíssimos. Que bom que você são. Em casa, às vezes, né? Tem algumas coisas. Patrícia. E então você tem esses 2 filhos. E assim, hoje eles já estão formados, né? O Saulo tá se formando, se eu não me engano. O Saulo... A Júlia tem 25 anos e o Saulo tem 21. E são também 2 frutos também que, se não fosse a Tarobá, eles não estariam aqui, né? Porque eu conheci meu marido aqui na Tarobá, o Flávio, que hoje também é meu grande amigo, né? Nós somos separados há mais de 12 anos, mas, nossa, a gente não se desgruda. Hoje mesmo ele foi tomar café da manhã na minha casa. Que delícia. Você tá vendo, gente? Como ele é moderno. Fala isso pra qualquer pessoa. Ninguém faz isso. Tem amizade com ex. É verdade, todo mundo estranha. A Júlia, ela começou 2 faculdades, mas não terminou nenhuma. Ela começou letras na UEL, não gostou. Daí ela fez 4 anos de arquitetura na Unifil, né? Mas também não quis se formar. A Júlia é do mundo. Ela é uma pessoa que não vai ficar no Brasil, com certeza. E eu incentivo muito. Já morou fora um tempo, né? Ela já teve algumas experiências fora, né? E então agora ela tá definindo aí o que ela vai
fazer. O Saulo, ele estava no último ano de ciência da computação, agora ele resolveu mudar, né, no último ano. É a mesma área, eu esqueci o nome do curso, mas é nessa área de TI. Mas... Inteligentíssimo, né? Vocês já viram também, né? Os meus filhos, assim, eu acho, né? Não é porque eu não me considero uma mãe coruja, tá, Bruno? Quanto a isso, quando eu falo modéstia à parte, eu acho muito importante. Eu nunca gostei de ser aquela mãe de falar assim, ai, meu filho é o mais lindo, é o mais inteligente, é o mais isso, mais aquilo. Eu nunca me achei assim como mãe. Mas, por isso, eu digo, assim, eu acho que os dois, eles são muito inteligentes. Eu tentei seguir o exemplo da minha mãe nesse ponto de investir numa boa educação, né? Por isso que às vezes eu cobro, mas eu acho que eles têm que seguir o caminho deles, porque também, né? Se eu tivesse sido bailarina, talvez eu teria passado alguns perrengues, mas é algo que, né, no auge dos meus 50 anos eu quis voltar a dançar, porque é algo que está muito dentro de mim. É uma realização, assim, que não tem explicação. Eu chego a me realizar, né, na época, assim, mais dançando do que sendo jornalista. Mas, claro, hoje não, né? Equilibrei isso. Mas eu amo demais. Eu consigo me expressar, acho, com o meu corpo. Sim. Então, eu teria sido feliz. Então, eu penso nisso dos meus filhos. Né? Se de repente a Júlia quer uma coisa e eu tô forçando ela a terminar o curso de arquitetura e não é isso que ela quer, entende? Então, mas a inteligência, sim, eles têm. E você nesse percurso todo, até mesmo quando você foi ter o primeiro filho, você planejou? Como que foi? Você queria ter naquele momento? Nossa, na faculdade... Porque a Patrícia trabalha demais. Desde que eu a conheço, antes mesmo dela me conhecer, eu já conhecendo ela, eu já sabia da fama dela, de como que ela gosta de trabalhar e de como que ela trabalhava muito. E depois que eu vim trabalhar com ela, eu falei, essa mulher é louca. Ela só sabe trabalhar na vida. Não, ela sabe curtir também, mas sabe trabalhar muito. E eu lembro que... Assim, quando eu, por exemplo, fui planejar meu filho, a gente pensou muito em relação à profissão. Bruno, você vai trabalhar meio período, porque eu não quero terceirizar a educação, a Cris também. Como que foi pra você? Vocês planejaram? Como que foi? Não, é interessante dizer que na época da universidade, a nossa turma era bem pequenininha, tinha 7 pessoas, a gente se formou com 7 pessoas. Pequeno mesmo? Porque naquela época não tinha confirmação de matrícula, como tem hoje na UEL. Então, apesar de serem 20 vagas, nós começamos o curso em 12, e daí os 12 foram ficando alguns no meio do caminho, nós nos formamos com 7. E eu era a única que falava que não queria ter filho. Mas aí eu conheci o Flávio aqui, né? Ele era câmera de estúdio quando eu conheci o Flávio, lá na Tarubá, que era na Belo Horizonte, que chamava TV Londrina, né, na época. E a gente já foi morar junto logo de cara. Aí, depois de 2 anos morando junto, eu fiquei grávida da Júlia. Não foi planejada. Eu era repórter, e daí naquela época ele já era cinegrafista. Eu sei de umas histórias que ela foi para uns lugares fazer reportagem barrigudona. Sim, eu trabalhei como repórter até o 7º mês de gravidez. Mas eu engordei muito, né? Na época... Tinha uma rampa lá na Belo Horizonte, que era bem íngreme, assim. Daí o nosso chefe na época, que era o Gelson Negrão, ele me via, ele falava, Paty do céu, vamos fazer um curso de parto intensivo, que você vai ter a Júlia aqui no meio. O Gelson fala desse jeito. Fala mesmo, eu tô vendo ele falar. Ele me chama de Patiguel até hoje. Então, Patiguel, você vai ter a Júlia aqui. Aí eu fui pra edição nos 2 últimos meses, mas eu trabalhei, até sexta-feira e ganhei a Júlia numa terça-feira. Meu Deus. Então, foi até o final. E só queria ficar na Júlia, porque minha família não é daqui, né? O Flávio... Saulo não ouça isso. Naquela época eu falava, não tá bom, eu não tenho... Meus pais não moram aqui, não tinha ninguém aqui. E a família do Flávio, quando eu conheci o Flávio, ele já tinha os pais falecidos. E é diferente, né, Bruno? Quando você tem os pais, o Flávio tem um monte de irmão, né? Os tios todos e tal. Mas é diferente, né? Falar, você pode ficar com a Júlia pra mim? Então, eu consegui uma babá muito boa, a Adriana, que é falecida também, que foi uma irmã pra mim. E ela me ensinou muito a cuidar da Júlia. E aí, a Júlia ficou em casa até os 3 aninhos. Aí, foi um acidente. O Saulo, ele sabe dessa história, né, filho?
E aí eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, e agora? Aí eu arrumei uma escolinha, eu falei, bom, o Saulo já vai com 5 meses, que na época a licença maternidade era de 4 meses, acumulei umas férias e aí fiquei 5 meses em casa e com 5 os dois foram pra escolinha. Só que chegou... Quantos anos eles têm de diferença? 3 anos e meio. Chegou um momento, naquela época não tinha escala fixa. E aí chegou um momento, assim, que o Gelson chegou pra gente, fez uma reunião e falou, olha, vai ter repórter que vai entrar ao vivo no Primeira Hora. Que aí o Primeira Hora passou a ser local, que até então ele vinha de Cascavel. E aí a gente vai ter o Primeira Hora local, então a gente sempre vai ter um repórter ao vivo no Primeira Hora. Então a gente vai rodar. Uma semana a Patrícia vai entrar às 6h30 da manhã, na outra semana às 8h e na outra semana às 2h da tarde. E o Flávio, que era cinegrafista, a mesma coisa, só que não coincidia. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Né? Tipo, 6h30 da manhã, a escola abre 7h30, 7h15 acho que abria. Aí eu lembro que eu cobria a Câmara de Vereadores. Nessa época eu era repórter da tarde, até então eu era fixa da tarde, então eu cobria a Câmara toda terça e quinta, que era dia de sessão. Aí eu lembro que eu comentei com uma jornalista, a Paula, que era assessora de imprensa. Falei, Paula, vou pedir as contas, eu não vou dar conta. Eu tenho 2 filhos, tá, nananana. Ela falou, você não vai fazer isso. Porque a Paula tem 3 filhas, uma escadinha, assim, bem, tipo, uma de 7, uma de 8, uma de 9. Hoje são todas adultas já, né? Acho que a Paula é até vó já. Mas ela falou, quando eu tinha minhas filhas pequenas, eu tinha 3 empregadas. Uma entrava às 6 da manhã, a outra saía às 11 da noite. E eu não tinha dinheiro para comprar uma agulha. Porque o meu salário, eu lembro dessa fala da Paula. Meu salário era para pagar as empregadas. Mas se eu tivesse saído do mercado, eu não ia conseguir voltar. Nossa, que conselho bom. E ainda mais você, que é repórter, com o mercado restrito do jeito que é, se você sair, você não vai conseguir voltar. Nossa, que boa. E foi por causa da que Paula. Boa pessoa, também é outra pessoa que eu tenho muita gratidão. Eu não saí, mas era aquele rebolation, né? Eu levava o Flávio pra TV. Eu imagino. Com os 2 dormindo no banco de trás. Ficava na frente da escola, esperando a escola abrir. Aí deixava os 2 na escola e entrava às 8 da manhã. Então, aí colocava à tarde no balé, no futebol, pra ficar mais tempo na escola, porque pra dar tempo da gente sair, que a gente saía às 7 da noite. Enfim, criei, consegui. Parabéns, lindos. Patrícia, e sua infância, como que foi? Vamos voltar um pouquinho aí dessa história. Você foi muito bem criada pelos pais, pelo que a gente ouviu, fez piano e tal. Mas você. Tinha muitos amigos, do que você gostava? Como que era a sua vida em Jaú? Criança com a irmã, tinha muitas brigas, como que foi? Ah, Bruno... Pelo jeito não foi uma infância pobre, a gente vê isso, né? Não, eu costumo falar que eu fiquei pobre a partir do momento que eu casei. Depois a cada filho você vai ficando mais pobre. Ó, eu falo isso, tá? Flávio, te amo, você sabe. Eu achei que eu era rico que eu tinha boas condições. Quando eu tive meu filho, eu descobri que eu sou um pobre pé rapado. Porque, gente do céu, eu não sabia que você falava isso, né? E aí eu falo isso direto. Gente, eu não jogava na Mega Sena, eu falava, pra quê? Eu tenho uma vida boa, não preciso viajar 4 vezes no ano, não preciso. Aí eu tive filho, me ferrei, descobri o que... Mas eu amo meu filho. Ele te ama também, viu? Meu Deus, o Ita é muito escolhido, planejado, amado, você sabe disso. Ai, ai. E aí, eu tenho uma prima irmã que agora mora no Rio, a Fernanda, que ela falava assim, as meninas, porque eu e minha irmã éramos as meninas, né? As meninas foram criadas como princesas. O meu pai era advogado, então meu pai tinha uma boa condição, sim, né? Então a gente viajava, todo feriado a gente estava viajando. O litoral paulista eu conheço praticamente ele inteiro, né? Que a gente ia muito pro litoral de São Paulo. Pertinho ali. Tinha uma cidade, não era tão, né? Jaú é a cidade mais central do estado de São Paulo, assim, então... Mas a gente viajava demais. Minha mãe não gostava de cozinhar, então a gente sempre ficava em hotel pra ela não precisar cozinhar, né? Então não era aquele negócio de alugar casa. Naquela época era muito mais chique do que é hoje. Hoje é comum, mas naquela época... Mas eu lembro que minha irmã também fazia um tratamento em Campinas, lá do olho, e a gente ficava em hotel 5 estrelas, né? Então, lógico, teve época de vacas magras, mas eu nem lembro, assim, né, detalhes. Mas fui muito bem criada. Mas como toda família,
temos perrengues, né? Os meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos. E naquela época não era comum os pais se separarem. Tanto é que na minha escola, eu fui a primeira aluna da escola com pais separados. E eu lembro que na minha turma, assim, as pessoas tinham medo de me perguntar, sabe? De falar... nossa, mas tá tudo bem e tal, e pra mim e pra minha irmã... Como era, né? Um paradigma isso tudo? Foi, e então, tipo, olhavam pra gente assim como ET, né? Naquela época, 15 anos, foi em 89, isso, 88, 89, lógico, existia divórcio e tudo, mas... o seu convívio ali não era comum também. E então, a separação é um capítulo, assim, que deixou alguns traumas, né? Algumas coisas, embora a gente aceitou muito bem. Eu acho que eu aceitei muito bem. Meu pai casou de novo, né? Teve uma segunda esposa, teve o meu irmão. Eu me dou muito bem com os dois. Mas tem algumas questões, né? Que eu não vou entrar, porque daí não dizem respeito a mim. Mas na escola... eu tinha fama de CDF. Hoje em dia o povo fala nerd, né? Mas naquela época eu tinha fama de CDF. Na minha época também era CDF. Você vê que a gente não tem muita diferença. E aí eu não tinha muitos amigos por causa disso, né? Porque o CDF, ele é o excluído da turma. Eu não era popular. Eu era considerada uma menina feia e CDF. Então, as pessoas só se aproximavam de mim quando queriam alguma coisa. Ou queria fazer trabalho em grupo para tirar nota, ou para, né, enfim, para estudar junto comigo e tudo mais. Mas, então, eu tive uma infância, assim, eu tinha amigas, mas era, assim, uma ou outra, não era cercada, não era a patricinha popular, sabe? Então, foi meio isso, assim. E com a minha irmã, a gente tinha uma diferença bem pequena. E tinha gente que achava que a gente era gêmeas. Minha mãe criou a gente meio como gêmeas, assim, colocava roupa igual, sabe? Então, tinha um monte de gente. A gente era bem quietinha, assim, é diferente das crianças de hoje, né? Mas a gente se dava bem. Com essa prima também, que eu te falei, que a gente passou a infância junto. E hoje ainda você visita muito Jaú, a sua mãe mora lá ainda, né? Isso, minha família inteira, né? Meu pai, até falecer, também morava lá, né? Com a família dele. Meu irmão mora lá, ele casou. A minha irmã também, minha irmã é casada também. E eu tenho um sobrinho, que é o Anthony. A minha irmã teve filho mais tarde que eu, então o Anthony tem acho que 13 anos. E eu sempre vou pra lá. E 32 anos aqui em Londrina. Faz 32, a gente fez as contas antes aqui, 32 anos. Patrícia, vamos voltar então pra questão da profissão. A gente conheceu um pouquinho desse outro lado da Patrícia, né? Patrícia Chiozzi, família e tal. E... durante o seu período da profissão, a gente sabe que até algumas conversas de corredores aqui, algumas histórias que aconteceram. O que mais, assim, te marcou na sua carreira? Seja engraçado, seja de dificuldade, o que mais te marcou nesse período aqui na emissora? Nossa, Bruno, sempre as pessoas fazem essa pergunta, mas é muito difícil falar uma coisa só que marcou, né? Porque eu passei por muitas coisas. Quando eu era repórter, eu costumava dizer que eu conhecia muito mais Londrina do que qualquer político, porque o político, ele roda a cidade muitas vezes na época da campanha, né? E não vai muitas vezes nos lugares que a gente, como jornalista, como repórter, chega. E na minha época, ser repórter... por isso que eu pegava muito no pé dos meus repórteres, era muito mais difícil do que é hoje. Primeiro que não tinha internet. Então eu lembro que a gente saía da redação com um calhamaço de jornal, que a Leila, que era a nossa pauteira, ela fazia recorte de jornal para embasar a gente, você vai fazer essa matéria, então lê a matéria, o que já saiu até aqui, que isso é normal da pauta, mas hoje em dia você faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Naquela época não era possível, nem existia Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí era recorte de jornal que a gente saía. Não existia GPS, então você ia para os lugares meio na escura. Tinha o aqui em Londrina, sim, que ficava no porta-luvas de todos os carros da TV. E não tinha celular no começo. Então, eu lembro que lá em 97, por aí...
a gente tinha aquele rádio amador, que a gente se comunicava com a redação. E então era muito mais difícil nessa parte tecnológica. Fora que naquela época, a gente não tinha os chamados repórteres Nutelas. Sabe? Então, a gente não tava na televisão só pra... Ai, nossa, eu trabalho na televisão. Sou lindo. Eu quero aparecer. Não, a gente amassava barro, a gente cobria enchente... Entrava no meio da enchente. Peão mesmo. A gente entrava nos obra, hospitais. Hoje em dia os hospitais nem permitem mais. Mas antes a gente entrava... Eu lembro que o HU, antes da reforma lá... Nem lembro quando que foi a reforma. A gente entrava no PS do HU toda semana por conta de superlotação. A gente entrava em presídio, a gente entrevistava o preso da cela, né? Não é que nem é hoje que até a vara de execuções penais você tem que pedir uma autorização e o juiz normalmente não deixa você entrar. A gente acompanhava rebelião, às vezes, de dentro da cadeia, né? Eu entrei na casa de custódia uma vez, depois eu estava grávida da Júlia, inclusive, e tinha acabado de acontecer uma rebelião e a gente entrou junto com o pelotão de choque que tinha acabado de fazer uma revista com os presos, e eu lembro que isso era de noite, era quase meia-noite, a gente estava lá na casa de custódia cobrindo, sabe? Hoje em dia, às vezes, o cara deu lá 5 horas dele, ele quer ir embora, porque ele tem um churrasco depois. Ela falou 5 horas porque o jornalista trabalha 5 horas por dia, hoje, pela lei. Eu não tô dizendo, Bruno, que hoje o jornalista não faz isso, mas é mais raro. Antes era mais a regra. Sim. Hoje, por isso que quando você tem um talento desse que vai pra cima, que tem sangue nos olhos, que é o que a gente gosta de falar, a gente tem que segurar essa pessoa. Sim. Porque não interessa, a pessoa não... Tem gente que quer modelinho na frente da câmera, né? Que quer um rostinho perfeito e tal. Não, a gente tem que ter bons jornalistas que saibam relatar os fatos, né? E atrás da notícia. E ter aquela sede de informação, sabe? Então, eu tive muitas histórias. Teve essa, a gente... Uma que foi muito emblemática foi a da Fazenda Borborema, lá em Tamarana, né? Logo que eu entrei na Tarobá, era muito comum invasão de terra pelo MST. E aí, a gente foi cobrir uma, que foi na Fazenda Borborema, e os Sem Terra avisaram a gente que eles tinham sido expulsos da fazenda por um jagunço. Então, eu cheguei lá no sábado à tarde... e a hora que eu cheguei, o jagunço fez a gente de refém. Então nós passamos a tarde inteira, a minha equipe de reportagem e de uma outra emissora também, o cara com 2 revólveres assim na cintura, o Django, o apelido dele era Django. Ele fez a gente de refém na fazenda. Depois ele liberou a gente e daí de madrugada ele foi morto pelo Sem Terra. Então, essa imagem rodou o mundo, porque daí uma outra equipe nossa foi lá, cobriu, mostrou o cara agonizando. Naquela época a CNN nem existia no Brasil. As imagens da TV Tarobá foram para a CNN, porque foi ali que a Tarobá... Todo mundo começou a olhar pra gente e falar assim, nossa, era uma jovem emissora que tinha 1 ano de idade aqui em Londrina. E aí falou, quem que é essa tal de Tarobá? E aí a gente foi ganhando audiência, a gente chegou a ser líder de audiência na programação local, na hora do almoço. A gente batia a líder tradicional do Brasil inteiro, nós viramos case nacional, né? Então, isso foi muito legal. Outro episódio, depois... que... Tô falando muito, quer me interromper? Não, eu tô gostando da história. Eu até depois... Continua. Depois, assim... Você te entrou muito em rede nacional? Você falou Eu fui a primeira repórter da TV Tarobá a entrar ao vivo em rede nacional. Matérias, volta e meia a gente entrava no Jornal da Band, nos outros jornais da casa, até hoje. A Band tem uma filosofia diferente de trabalho, que não tem aquele único repórter, né, que entra em rede nacional. Então, isso é bem democrático, né, que todos têm oportunidade. Mas no ao vivo, eu fui a primeira repórter da TV Tarobá a entrar em rede nacional, que foi com o Datena, que foi em 2003, meu filho era bebê, e foi um episódio que eu acho que você se lembra, que foi bem marcante na minha carreira também. Tava tendo muito protesto pelo passe livre dos estudantes. Lembro. E daí eles fecharam o terminal urbano. Eu tava cobrindo, até então eu só tava cobrindo, fazendo matéria gravada. E aí, o comandante do 5º Batalhão da época, que era o Coronel Rubens Guimarães, ele pediu para liberar o terminal e ele
começou a dar sinal para os ônibus saírem. Mas tinha um rapaz que ele tinha deficiência física e intelectual, que era o Amaurílio Anderson da Silva. Lembrou o nome? De 21 anos, me emocionou muito essa história, sabe? Você tava lá. Aí ele foi para debaixo do ônibus, a gente começou a gritar. Falou, olha, tem uma pessoa embaixo do ônibus. Daí o motorista parou, as pessoas começaram a apedrejar o ônibus. Aí cataram o cara de qualquer jeito, numa Kombi. Lá, meu Deus. E levaram pra Santa Casa e logo depois ele morreu. Eu tava lá. Meu Deus. E foi repercussão internacional isso. Sim, foi. E aí de repente tinha um assistente técnico que eu lembro que ele colocou, naquela hora me deu uma crise de choro. Eu falei do meu filho bebê, por quê? Porque não sei por que me veio o meu filho. Eu falei, não, eu quero ir embora pra minha casa, eu quero cuidar do meu filho, o que eu tô fazendo aqui? Né? E aí eu acho que eu tava sensibilizada, né? Que eu era mãe de um bebê ainda. E daí veio o assistente técnico, colocou um foninho no meu ouvido e falou assim... teste seu microfone que você vai entrar com Datena daqui meia hora. Não é possível. Aí eu falei, meu Deus, né? Quanta emoção! Daí eu lembro que a cada 15 minutos, uma hora eu tava entrando com Datena, outra hora eu tava entrando pra Band News TV, outra hora pra Band News Rádio, outra hora pra Cascavel. Eu fiquei fazendo uma sequência de ao vivo, sei lá, eu se tem plural isso, até a hora do nosso jornal local, que daí eu fiz ao vivo também. Esse foi um fato. Não sei se você lembra... Isso foi muito forte. Da época dos Black Blocs, sei lá, aqueles caras que andavam encapuzados, porque daí foi um movimento grande, eu acho que foi em 2013, né, de passe livre nacional, tinha uma questão política muito forte aí envolvida. E até os nossos colegas que eram afiliados da Globo, eles não podiam andar nem com a canopla, porque... Eu lembro. Foi em 2013. Eu tava, inclusive, em uma emissora e eu passei com o carro da emissora e eles quase tombaram o carro ali em frente ao terminal, inclusive. Eles começaram a chacoalhar o carro. Eles eram muito hostis com a imprensa. E eu era uma emissora afiliada da Rede Globo. E essa emissora, inclusive, eu ia sem canopla. Pros protestos. O pessoal da afiliada da Rede Globo ia sem canopla. A gente ia com canopla. Mas nós éramos muito hostilizados, muito. Canopla é onde está a identificação da marca do microfone. E nessa época eu não era mais repórter. Eu era já editora, mas naquela época o Fernando era meu chefe e às vezes tinha repórter de férias e ele oferecia, né? Você quer cobrir férias? Então eu acumulava função. Eu ficava de manhã na reportagem e aí ia ter um protesto à noite. E nenhum repórter queria ir. Daí eu me ofereci pra ir. Porque eu acho que o repórter, ele é aquele que tem que ficar na linha de frente mesmo. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu ia pedir pra cobrir os confrontos nas favelas do Rio de Janeiro. Se eu estivesse na Ucrânia, eu ia querer cobrir, sabe? Porque é isso que faz a gente ser o profissional, né? E ainda mais se acontece algo marcante assim, a gente quer estar presente. Agora, mudando um pouquinho aí dessa história. Muita história, né? 2 horas de podcast. Meu Deus! E vieram outras várias histórias na minha cabeça. A gente vai ter que fazer outra edição só pra contar histórias dessas. Tem uma que foi meio engraçada, tá? Mas essas eu gostei muito. Acho que marcaram mesmo quem é londrinense ou quem não é, quem mora na região, vai lembrar disso. Vai lembrar dessas 2 histórias marcantes aqui pra nossa cidade. E quem é jornalista vai lembrar da época que a gente não podia sair na rua, que a gente apanhava. Verdade. Ô, Patrícia, eu tava com uma pergunta aqui na cabeça, eu acabei me esquecendo, mas eu vou então voltar um pouquinho aí da sua carreira. Lembrei. Você é uma pessoa que não tem problema de falar da sua idade. Não, nenhum. Nunca teve, desde que eu a conheci, não tem problema nenhum. Fez uma festona de 50 anos, eu não pude ir, ela ficou brava comigo. É verdade. E depois que você já tinha, assim, uma participação feminina, de mulher empoderada, em várias entidades, e você tomou um pouco à frente disso, né? Eu vejo você hoje muito mais participativa, até mesmo porque antes você não tinha muito tempo. Eu morava aqui na TV quando eu era chefe. Isso. Trabalhava 13 horas por dia. Isso. Aqui, né? Aqui, fora no celular. Nem dormia.
Mas assim, eu vejo você hoje muito participativa e com as entidades, a CIL Mulher, né? O Conselho da Mulher Empresária da CIL. Da CIL. Como que foi isso pra você? Como que tá sendo você encarar isso de frente? Eu vejo que às vezes você traz isso também dentro do seu programa, esse perfil, mas vamos nos posicionar, vamos mostrar quem nós somos, mulheres, não se importe com a sua idade, você tem história. Você está falando tudo isso aqui, mas você está trazendo isso também como ensinamento, ensinando outras mulheres, né? Bom, vou responder em duas partes, né? A questão da idade, que você falou que eu não tenho problema, eu não tenho mesmo, né? Eu procurei melhorar fisicamente, assim, lógico que a gente tá sempre buscando. Eu me cuido bastante, né? Faço atividade física, mas acima de tudo, eu me amo. Sabe? Então, isso eu tento passar também para as mulheres, que a gente também tem que se bastar. Eu já tive uma dependência emocional em um relacionamento que eu tive, e eu não desejo isso nem para mim, nem para ninguém. Era uma excelente pessoa, etc. Mas eu percebia que era mais uma dependência emocional, porque eu achava que se ele não tivesse comigo, ninguém mais ia me querer. E eu não me via Muita mulher pensa isso. Exatamente. E eu acho isso... assim, é uma prisão que você fica, sabe? E eu lembro que na época que eu namorava, eu engordei 7 quilos. E mudei totalmente o meu jeito de me vestir, porque, né, enfim. Aí eu falei, não sou isso. Eu vou voltar. Eu perdi a minha identidade, né? Me afastei de amigos, etc. Daí... voltei. A partir do momento que cai a sua ficha, em que você sabe que você é muito mais do que a pessoa está fazendo você acreditar que você é, aí você fala, putz, eu sou aquele F mesmo, sabe? Por isso que hoje as pessoas, né, eu falei lá no começo que eu não tenho modéstia. Eu tenho um monte de defeito, físico inclusive, mas eu me amo do jeito que eu sou e eu não deixo ninguém mais me diminuir. Perfeito. E isso vale para minha profissão e para minha vida pessoal. E hoje eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Então, acho que isso é um ponto que eu trago como uma missão no meu programa e eu queria poder ser exemplo. E talvez a pessoa que esteja acompanhando a gente que não tenha essa identidade, não consegue ainda encontrar ou se reencontrar na sua identidade... pode buscar isso, né, Patrícia? Eu acho que você, em determinado momento, não sou essa pessoa, não quero ser essa pessoa. Eu tenho uma identidade. E foi buscar. E não ter medo, sabe? De encarar. Hoje mesmo eu acordei, falei, gente, hoje já é quinta-feira, porque a gente tem a sensação de que tá passando muito rápido, né? Desculpa, né? A gente tá gravando, né, numa quinta-feira. Mas aí eu pensei... nossa, aquela quinta-feira passada, que foi uma loucura, e na sexta-feira, eu não vou mais viver isso. Então, eu tenho que curtir muito cada momento, porque eu acredito, né, Bruno, que eu tenho menos tempo de vida do que eu já vivi. Né? No meu aniversário de 50 anos, que você não foi, eu fiz um discurso que disse o seguinte, e eu vou repetir isso no meu programa várias vezes, né? Eu fiz meio século de vida, então pode ser que eu estivesse entrando no último terço da minha vida. E eu usei palavras do meu pai, porque quando ele fez 50 anos, ele falou isso. E no caso dele foi o que aconteceu, né? Ele morreu com 72. E pode ser que eu só viva mais um terço do que eu já vivi. Então eu tenho que aproveitar muito. Eu vou perder o meu tempo de pensar que, nossa, estão achando que eu não tenho idade para usar essa mini saia, ou eu não tenho idade para usar uma roupa com brilho, ou como as pessoas costumam dizer, nossa, como ela é leonina, né, que é meu signo, tipo, ó, chegou causando. É isso aí, eu não estou interessada na opinião das pessoas que estão ali só para me julgar. É lógico que quando a pessoa quer te ajudar, né, ao invés de apontar crítica, ok, mas são poucas pessoas que eu deixo interferir na minha vida. Eu não gosto, sabe? Eu tomo as minhas decisões. Quando eu for pedir conselho, eu vou pedir. Agora, quando eu não pedir, eu não quero. Eu já penso dessa forma também. Eu não admito não receber conselhos, claro, de amigos. Sim. No caso, você muitas vezes me trouxe conselhos sem eu pedir, mas que foram muito bem-vindos. Não, e você tem essa liberdade. E os meus amigos sabem quando tem. Uhum. Agora,
pessoas que não têm liberdade, não venha me dar conselho. Obrigado, eu sou muito assim, sabe? Às vezes eu passo até por chata. Mas eu já vivi muito na minha vida para saber bem o que eu quero, o que eu não quero, o que eu preciso, o que eu não preciso. E mais uma coisa, mulheres, essa questão da dependência emocional. A gente acha que, por exemplo, eu sou separada, hoje eu estou solteira, né? A gente costuma dizer que a gente como que é a frase? Sozinha sim, solitária nunca. Eu adoro essa risada. Mas, e daí? Se eu chego sozinha no lugar. Esses dias eu tava com vontade de tomar um lanche num determinado lugar aqui em Londrina. Sabe quando você tá com lombriga? Ninguém quis ir comigo. Eu fui sozinha. Era 10 horas da noite. Eu fui, pedi meu lanche, tomei minha cerveja, que eu sou chegadinha numa cerveja. e fui. Gosta de um happy hour. Isso pra mim foi uma libertação. E a próxima libertação vai ser eu viajar sozinha. Isso é uma coisa que eu ainda não fiz, sabe? De pegar um avião. Eu tenho amigos que já mochilaram fora do Brasil. Isso eu admiro um monte. Ainda não fiz, mas eu vou fazer. E a gente saber, assim, você não precisa estar com alguém só pra você ser aceita, assim, só para as pessoas acharem, nossa, ela não tem par, ela não tem companheiro, não tem companheira. Pelo amor de Deus, gente, hoje eu tô cercada de amigos, e aí, só voltando aí na segunda parte da resposta, o CME me deu muitas amizades. O CME é o Conselho da Mulher Empresária da CIL. Quando eu entrei, foi logo que eu assumi o Tarobá Cidade. E pedi pro Ângelo Pamplona, né, o presidente da CIL, falei, Ângelo, eu preciso entrar nesse conselho, que eu já sabia que existia, porque eu preciso aumentar minha rede de networking mesmo, né, porque... Ela quer vender, tô brincando. O conselho, ele serve para isso. Ele não é tanto, assim, essa questão do empoderamento feminino, nada. Ele é uma forma de mulheres empresárias poderem se conectar e fazer negócios juntas. E aí eu descobri muitas amizades. Hoje o conselho está com mais de 500 empresárias. Quando eu entrei, estava com 100 e poucas. E aí no comecinho desse ano, eu fui convidada para ser uma das líderes. Então hoje o conselho tem 15 células, que são dos grupos menores, porque a gente não consegue reunir as 500 de uma vez, né? Sempre. E aí eu sou uma das líderes, então hoje eu lidero mais de 30 mulheres. Mas a Patrícia é empresária? Esses dias eu ouvi aqui nos corredores, né? Quer dizer que você é empresária? Agora só falta empresa, né? Sim, eu sou empresária e eu sou a minha empresa. A minha empresa sou eu, tá? Dando respostas aí para quem interessar possa. E é isso, assim, eu sou um CNPJ hoje também, sim, porque aqui na empresa eu sou contratada, né? Sim. Como pessoa jurídica, e eu tenho a oportunidade de liderar grandes empresárias. Tem empresária ali que, é muito maior do que eu, assim, e eu, né, posso aprender, porque eu tô aprendendo muito ainda, e ensinar também, e fazer muitos network. Que é o importante também. Patrícia, você relatando aí um pouco, você só traz mais firmeza e clareza de quão foi importante você passar por todo esse seu profissionalismo, toda essa sua bagagem. Você ainda vem e está se reinventando, né? Você se reinventa, você consegue atingir todos os públicos, não é só a mulher, porque muitos desses conselhos que você falou, pode ser que muitos homens se sintam assim, presos a um relacionamento, porque acha que sem aquela mulher não vai ter mais nenhuma. Não é só para mulher. Não. Eu tenho certeza que homens se identificam com isso, e essa força que você demonstra, que você traz, uma mulher separada, né, como dizem, que independente, que criou os filhos, claro, com a ajuda do marido, mas hoje é totalmente independente do ex-marido, os filhos criados, tudo. Eu nunca fui dependente dele, financeiramente. Muito bom você falar isso. E teve alguns momentos que ele ganhava mais que eu, às vezes eu ganhava mais que ele. Isso nunca foi um problema também, nem pra mim, nem pra ele. Mas quando eu me separei, nós ficamos 1 ano sem ter contato, e inclusive com os filhos. Depois a gente foi se reaproximando, porque tem gente que fala assim, nossa, vocês são super amigos, que legal. Mas é claro que separação é dolorosa, né? Foi uma história que foi reconstruída, também, né? Lógico. E de a respeito, gente superou, de cumplicidade. Mas como os filhos sempre moraram comigo, o bicho pega muito, né? Pra quem tá junto. Então,
Sim, eu acho que eu criei, não vou dizer que eu criei sozinha, que eu fui mãe solo, mas eu fui muito pai e mãe Guerreira, em Ana, muitos mesmo. momentos, sabe? E só que Não eu sou uma deixa- mãe muito liberal, né? Às vezes até recebo críticas por isso. Eu nunca fui aquela mãe assim, a filha só vai transar com o namorado depois de casar. Não sei se pode falar isso aqui. Pode. É, Ou quem quer. Quem não quer, põe o mute. nunca foi, sempre trouxe, né, minha filha namora faz 5 anos, o Gabriel, né, sempre super tranquila, mais do que a mãe, até que a mãe foi mais namoradeira. Mas meus filhos, assim, sabem, né, o que eu cobro deles, né, o que eu quero em troca, né, dessa liberalidade, né, que eu dou para eles. Mas eles são pessoas incríveis e acho que eu, né, tive muitas falhas também como mãe, mas eu tentei dar o meu melhor também como mãe. Com certeza deu. Você dá o melhor em tudo e eu sei disso porque eu tô acompanhando aí esse tempo. Agora eu quero mudar um pouco de assunto e falar um pouco de novo do que representa, do que representou. Eu sei que toda essa história, toda a sua carreira tem a Tarobá em volta disso. Mas o que a Tarobá é pra você, assim? O que representa a Tarobá? Eu sei que você já deu uns spoilers aqui, mas o que representa a Tarobá? Olha, Bruno, vou começar com uma frase que eu sempre falo também. Meus filhos sabem, namorados já souberam, que se eu não tiver realizada no meu trabalho, eu não consigo estar realizada em outras áreas da minha vida. Por isso que eu trabalho pra caramba. As pessoas falam assim, nossa, acho que o dia que você se aposentar, por exemplo, quando eu tô de férias, eu fico meio perdida, porque eu gosto de trabalhar. E eu amo esse lugar, sabe? E eu me emociono porque aqui em Londrina, né, hoje a Tarobá é uma só, né, um grupo só. Lá em Cascavel existe há 45 anos e aqui em Londrina há 28, mas eu vou considerar os 28, tá? A gente ouviu uma fala do nosso acionista esses dias que diz que todos nós somos passageiros e que a Tarobá vai ficar. E eu também sou passageira. E que todos os capítulos vão sendo construídos. Mas até aqui eu fiz parte de todos os capítulos. Então eu ajudei a construir esse nome, Tarobá. 28 anos. Eu não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Porque você sabe, porque é meu amigo. E que algumas pessoas sempre tentam minar nossa autoestima profissional. E tentam desvalorizar o que a gente fez, e eu não vou deixar, porque a Tarobá, se ela é o que é, e se for mais ainda, mais pra frente, ela teve a minha contribuição. Se eu sou um tijolo, eu sou, na verdade, eu me acho uma grande parede, sabe? Porque eu vi muita gente que me humilhou, que hoje não tá mais aqui. Pessoas que decretaram a minha demissão e que foram demitidas e eu ainda estou aqui. Pessoas que colocaram em xeque a minha competência, não estão mais aqui e eu estou. Pode ser que eu esteja falando tudo isso hoje e amanhã eu também não esteja mais. Mas você tem uma história. Eu tenho uma história. Em todos os sairei capítulos. de cabeça erguida e ninguém vai tirar isso de mim. Quando eu tiver 80 anos, se Deus quiser, se eu tiver viva, porque daí vai passar de mais um terço, né? Aí, se você estiver me entrevistando num podcast, olha, de quem que a gente vai lembrar, né? Que a gente estava falando de apresentadores antigos. A Patrícia. Então, é isso que a Tarobá representa para mim. E eu sempre fiz isso com muito amor. Vou citar só uma historinha rapidinha. Eu lembro que teve uma vez que uma determinada emissora concorrente nossa mudou o dono e pegou muito profissional nosso, assim, de uma vez. Então, eu chamava isso na época de debandada, porque teve uma debandada de muitos profissionais, apresentadores, repórteres, cinegrafistas, editores, um monte de gente saiu. E as pessoas que saíram, na época eu ainda era repórter, eu estava já na transição para editora. Mas eu estava na rua fazendo uma matéria no Calçadão, estava a imprensa toda lá, nem lembro o que era o assunto. E daí todo mundo dando um jeito, né, de cuspir no prato que comeu. E gente que nunca tinha comido nesse prato, também cuspindo. Porque às vezes é papo de concorrente, assim, sabe?
Daí um virou para mim e falou assim, nossa, você é a única que tá na empresa e que não fala mal da empresa. Porque às vezes tem funcionário que fala mal da empresa, tá, gente? A Tarobá é uma excelente emissora, um excelente lugar para trabalhar. Concordo. Mas, lógico, como toda empresa, temos os nossos problemas internos. E aí eu falei assim, olha, além de eu não cuspir no prato que eu comi, como você tá fazendo, eu jamais iria cuspir no prato que eu estou comendo. Se eu tenho alguma coisa na minha vida, casa própria, carro próprio, criei meus filhos, né, em escola boa, tudo, roupa, comida, foi por causa da Tarobá, né? Então, sabe, e as pessoas que às vezes vão falar uma coisa ou outra, sai, ninguém que tá com uma arma na sua cabeça obrigando a você trabalhar num determinado lugar. Se não está satisfeito... Eu falava isso para um monte de colega. Tinha colega que falava assim, nossa, não consigo entender você há tantos anos na mesma empresa, porque hoje o chique, né, parece que é ficar com um currículo desse tamanho falando que você trabalhou em um monte de lugar. Eu nunca trabalhei em outro lugar com carteira assinada, a não ser aqui. Então, isso para mim é um motivo de orgulho. Significa que eu também superei crises, né? Tivemos mudanças de gestão, mudanças de dono, de sócios, de visão, nos transformamos num grupo e sempre tem que ser assim. As transformações, elas têm que ser contínuas, mas eu ainda estou aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças também, acho que a minha dedicação. Ao seu trabalho, a sua dedicação. Parabéns. Eu tenho uma última pergunta, que essa eu faço para todos. Já. Quero ficar mais. Uma última pergunta que eu faço para todos, Patrícia, que eu entrevisto aqui, que passam por aqui. Muitos vão passar, vocês vão ver. Do que você se arrepende? Não só profissionalmente, do que você se arrepende? Tem algo que você se arrependa na sua vida? Sim? Muitas coisas. Que mais? Bom, ultimamente eu tô naquela fase, assim, de falar que eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz. Eu me arrependo dos meus medos, né? Porque eu acho que, às vezes, o meu medo me segurou um pouco, inclusive profissionalmente. Imagina, hein, gente, se não tivesse tido medo, então. Eu ia estar lá na Ucrânia cobrindo a guerra, como correspondente internacional. Eu me arrependo... Eu vou falar mais profissionalmente, né? Quando eu fui chefe, eu tinha o sonho, como eu falei para você e para vocês, né? Sempre quis. E eu sempre fui uma pessoa muito... intensa, né? E muito... não me diga. Muito impulsiva, muitas vezes. Muito explosiva, outras vezes. E eu me arrependo, em alguns momentos, de ter falado com algumas pessoas de uma maneira errada. O que eu estava dizendo estava certo, isso eu não me arrependo. Mas a maneira com que eu falei estava errada. Então, eu acho que hoje, né, se eu tivesse continuado nessa missão, ou enfim, se um dia, né, acontecer algo diferente, de eu comandar uma equipe de novo, eu acho que eu agiria com mais sabedoria. Mas talvez eu tivesse que ter passado por todo o processo, né, Bruno? E eu fiz recentemente 2 cursos de liderança, de gestão, etc. E eu também vi que eu não estava tão errada assim. Eu descobri que muitas pessoas, quando você comanda a equipe, elas precisam do comando. Sim. Elas precisam ser lideradas. E elas precisam da voz ativa com firmeza, porque senão vira bagunça. Cada um vai querer fazer do jeito que quer e aí você não tem um resultado único. Mas... jamais pensar que você consegue fazer tudo sozinho, né? Então, acho que essa sabedoria, em alguns momentos, me faltou. Então, isso eu me arrependo. Eu me arrependo de alguns erros que eu cometi com os meus filhos, né? Principalmente a Júlia, que é a mais velha. Quando eu me separei, eu queria viver, né? Assim... eu achava que... eu estava livre de algo que estava me fazendo mal naquele momento. E os meus filhos estavam com 12 e 9 anos, né? Então, eu pus muito a Júlia para cuidar do Saulo, dando uma responsabilidade que não era dela,
né, de mãe. Até porque eu também precisava trabalhar, né? Então, e essa carga depois ela me cobrou. Então ela já sabe dessa conversa, já teve essa conversa. Várias conversas, né? Então eu espero, inclusive, que ela já pediu perdão, sabe? Que lindo isso da sua parte. Agora quem vai se emocionar sou eu. Mas assim, ela carregou isso pra vida, né? Então é algo que eu gostaria de deixar também como mensagem, sabe? Por mais que eu ame o meu trabalho, quando você tem filhos, planejados ou não, você tem uma missão. Você tem que priorizar os seus filhos, né? Então, não é só educação. Nossa, tá na melhor escola, tá fazendo faculdade, não sei o quê, tem comida boa em casa, vai em restaurante. Não é isso, né? É presença, é o amor, é um carinho. Eles têm que se sentir apoiados, né? Porque depois eles vão carregar os traumas e daí quem vai ficar com a culpa é você. Então, priorizem seus filhos. Historinha rápida, eu sei que tá acabando o nosso tempo, mas o meu filho, quando ele nasceu, ele teve uma pneumonia com 8 meses e depois uma outra com 1 ano e 8 meses. E eu, para não faltar no trabalho, ele estava internado no hospital, eu deixei ele com a empregada no hospital. Então, ao mesmo tempo que eu me orgulho, assim, tipo, nossa, eu nunca faltei, eu faltei pouquíssimas vezes no meu trabalho. Já veio trabalhar muito doente, eu já vi. Vim com cólica de rim, já vim com coisas horríveis, vim me arrastando, mas vim. Mas será que daí eu também, em alguns momentos, eu não teria que ter priorizado, né? Então, né, porque depois os filhos vão embora, eu acho que eu vou ficar com a saudade. A minha mãe fala muito isso, que a melhor época da vida é a época da luta. E que, às vezes, eu chego pra ela e falo, ai, mãe, faltou dinheiro pra isso, e a minha filha falou isso, e não sei o quê. Ela fala assim, mas você vai sentir saudade de tudo isso, da bagunça da sala, da pia com louça, do seu filho te respondendo, da falta de dinheiro, porque vai chegar uma hora que você vai ficar sozinha, né? E aí o tempo da luta é o tempo que a gente mais cresce e é o tempo que vai deixar mais saudade. Então, esses acho que são, né, em linhas gerais, que assim, lindo. Os meus arrependimentos. Que lindo. Gente, que conversa gostosa com a Patrícia. Eu tô emocionado aqui. A gente tá terminando, mas se você quiser, inclusive, ouvir outras histórias da Patrícia, porque como ela tem muito tempo de tarobá, a gente colocou ela para fazer um programa aqui de podcast, que foi inclusive o primeiro podcast nesse estúdio, que é do Dia da Bondade. Então dá uma olhadinha aí atrás, que já tem um monte de risada boa que você vai ter também com ela. Mas vão vir outros também. A Patrícia é prata da casa. Eu quero chamar ela direto aqui pra gente ter mais conversas como essa. Não tinha como eu não me emocionar. E aqui o programa é isso, é um bate-papo pra você aí de casa aprender, se emocionar, conhecer essa história. Obrigado, Patrícia, por compartilhar um pouco dessa sua vida, dessa sua história. Eu sei que tem muito ainda que você tem para viver e eu quero fazer parte dessa amizade, continuar com essa amizade, a gente se trombando aqui nos corredores, a gente compartilhando, um ajudando o outro, porque ela já me ajudou muito, não só para me trazer aqui, vários perrengues. E é isso, obrigado, Patrícia. Eu que agradeço, Bruno. No programa, eu não gosto muito de falar da minha vida, né? Assim, lógico que a gente, para humanizar mais o programa, às vezes eu cito um exemplo aqui, outro ali, mas eu já saio pela tangente. Eu acho que foi uma oportunidade também de eu mostrar um pouquinho mais de mim. Agradeço, tomara que as pessoas não fiquem me odiando. Imagina, vão te amar mais ainda. Porque essa sou eu. Eu sou transparente, eu não consigo ser diferente, mas eu sou legal. Obrigada. Gente, continue acompanhando a gente. Outros episódios, outros apresentadores vão sentar aqui nessa cadeira. E tem inclusive, vou dar um spoiler. Nós vamos ter entrevistas com apresentadores que já passaram aqui pela Tarobá. Isso mesmo. Então continue acompanhando a gente por aí.